pessoal, eu sou o André e hoje vamos falar da parte da iluminação da nossa casa inteligente e neste caso das Philips Hue. Primeiro vamos remover isto daqui. Ora, agora sim está muito melhor. E agora começando então a falar da Philips Hue. Dizer que é uma das marcas mais antigas de iluminação inteligente e é aquela que tem uma abrangência muito maior. Primeiro porque tem desde lâmpadas a candeeiros, aquelas, como vocês podem ver ali, aqueles tipo candeeiros bola, tem também tiras LED, tem acessórios, tem uma grande quantidade. Depois tem uma grande compatibilidade com outros tipos de coisas, como por exemplo IFTT, como eu já expliquei o que é no outro vídeo. Tem ainda compatibilidade com outras marcas, principalmente, por exemplo, com gaming, tem compatibilidade com Logitech, tem compatibilidade com Razer. Vocês podem, por exemplo, configurar o vosso rato, e neste caso, imaginem aquelas luzes todas, eu consigo configurar com o meu rato e quando eu estiver a disparar tiros ou qualquer coisa, ou a fazer outra coisa qualquer no computador, eu posso ter simplesmente as luzes todas do setup a interagir com aquilo que eu estou a fazer. Portanto, aqui a compatibilidade é enorme. Temos ainda o Hue Lab, que é um laboratório da Philips Hue em que as pessoas submetem utilizações. Por exemplo, lembro-me de ter sacado uma coisa criada por um utilizador em que me transformava as minhas luzes em modo Natal. E eu simplesmente estava ali e tinha as luzes todas a mudar em modo Natal. E para além disto temos aplicações. Temos, por exemplo, aplicações em que nós podemos meter as luzes todas a reagir à nossa música. Temos uma infinidade de possibilidades e daí eu achar que a Philips Hue é um dos melhores sistemas. Ora, e como tudo o que é bom tem um problema, porque tudo o que é bom tem sempre um problema, no caso da Philips Hue o que é? O preço! Basicamente estamos a falar das luzes mais caras que existem, que é uma merda. Então, como é que se dá a volta a isto? Comprando em lojas mais baratas. Eu, confesso, na altura comecei a pesquisar, a ver quais eram os sites mais baratos de podermos encomendar as nossas luzes e encontrei um site em Espanha chamado Alvilamp. Pesquisem, que é ótimo. Estamos a falar num fornecedor de produtos de eletricidade espanhol e devo-vos dizer que a primeira compra foi borrado de medo. Não tinha qualquer tipo de feedback, não conhecia a loja, não tinha feedback e a pessoa fica sempre ali a estranhar. E não foi uma compra feita ontem, foi na altura em que as casas inteligentes ainda estavam naquelas fases iniciais. Portanto, confesso que foi um bocado a medo. Mas devo dizer que correu muito bem. Basicamente, desde que vocês compram até que o produto chega à casa, existe um acompanhamento das diferentes fases em que é muito bom. Para além disso, o preço deles é fantástico. Pesquisem Alvilamp e vão ver que são dos melhores preços que existem. E não fosse isto suficientemente bom, e eles ainda têm uma coisa que nós cá não temos. Basicamente eles têm o espólio todo da Philips Hue. Cá vocês vão ao Leroy, vão ao aqui, ou outro lado qualquer, e o que é que vocês veem? Uma lâmpada da Philips Hue, uma tira da Philips Hue. Na Alvilamp, basicamente vocês têm o espólio todo da Philips Hue numa só loja e podem comprar a preços muito melhores do cá. E quando eu digo muito melhores do cá, é preços muito melhores do cá, até a desconto. Com alguma campanha que exista cá, lá é sempre melhor. Isto não é pago, não estou a ser pago para dizer isto. A Alvilamp é aquela que eu considero a melhor loja para nós podermos comprar a um preço barato Philips Hue para as nossas casas. Ora, e agora sim, vamos então falar da Philips Hue. Como é que vocês começam a construir a vossa casa inteligente? Ao nível de iluminação, claro, com a Philips Hue é muito simples. Primeiro, vocês têm que adquirir uma bridge. A bridge pode vir em pacote ou pode vir vendida de forma individual. Eu recomendo que comprem um pacote porque vai sair muito mais barato e vai sair quase como se ela fosse oferta, comprá-la ela e outras lâmpadas. Qual é a funcionalidade da bridge? Eu não vou buscar ali a bridge para vocês verem, basicamente é este aparelho que vocês aqui podem ver. Eu não vou buscar porque simplesmente se eu a desligar, lá dentro vão deixar de poder controlar as lâmpadas. Qual é a grande função da bridge? É nós podermos fazer a ligação digital a todas as lâmpadas. E quando eu digo digital, digo vocês, por exemplo, ligarem ou desligarem qualquer luz a partir do smartphone dentro ou fora de casa. Digo vocês, por exemplo, poderem pedir à assistente para poder apagar todas as luzes. Isto é uma das coisas que eu faço. Eu, por exemplo, todos os dias que saio de casa, o último a sair de casa pede à assistente que está no corredor, na porta de entrada, diz para desligar todas as luzes e ela o que vai fazer é apagar todas as luzes e vocês já sabem que não vai ficar nenhuma luz ligada. Depois o que ela vai fazer também é decorar, ou neste caso, guardar a informação de todas as vossas rotinas, horários. Vocês podem dizer, por exemplo, eu quero que a minha casa ligue às 6 da tarde. E a casa às 6 da tarde está a ligar. Ou então vocês querem que eu quero ser despertado pelas luzes. Pode ser, vocês sabem que o vosso despertador é às 7 da manhã, simplesmente dizem à Philips Hue, vais-me acordar às 7 da manhã e às 7 da manhã a luz liga. E vocês não precisam só do próprio despertador, a luz pode ligar a essa hora. Portanto, é a bridge que vai fazer esta função de guardar toda a informação que vocês neste caso dão para o smartphone e que vocês guardam, seja das cores, seja das cenas que vocês podem criar,
Tudo isto está guardado na própria Bridge e esta é a função dela. E ainda relativamente à Bridge, dizer que ela dá até 50 dispositivos, sejam eles lâmpadas, tiras, neste caso aqueles tipos de candeeiros, acessórios, outra coisa qualquer, dá até 50. Mas até terem 50, devo dizer que vão gastar muito dinheiro até lá chegar. Ora, e depois de termos a nossa Bridge comprada, ou ao mesmo tempo temos que nos preocupar com as lâmpadas. Começar a falar das lâmpadas enquanto lâmpadas. Existem todos os tipos de casquilhos que estamos habituados, E26, E12, aquelas lâmpadas tipo de halogénio, existem esses casquilhos todos disponíveis. O que interessa vocês saberem é que existem 3 tipos de lâmpadas da Philips Hue. As White Ambience e as Color Ambience. Qual é as diferenças entre elas? Para vos explicar é melhor mostrar. Vamos lá. Ora, começar aqui pela grande diferença que é a White e a White Ambience. Como vocês podem ver, estamos a falar de duas lâmpadas de casquilhos diferentes. Como eu expliquei, a Philips Hue tem vários tipos de casquilhos. Como vocês aqui podem ver, temos casquilho grosso e casquilho fino. E aqui de um lado temos a White e aqui a White Ambience. Basicamente, qual é as diferenças delas? É que esta só dá para nós fazermos o dim da própria luz e esta aqui vai dar para nós escolhermos a tonalidade do branco. Ora, e para nós vermos, precisamos do smartphone e de ligá-las. Ora, já aqui temos as luzes, já aqui temos smartphone. Eu vou também colocar aqui para vocês verem o que eu estou a fazer, porque acho que é importante terem alguma noção. Basicamente, como vocês podem ver, eu posso clicar e ela apaga, eu posso clicar e ela liga. Ela diz Kitchen, porque basicamente eu fui roubar esta lâmpada à cozinha. Aqui a grande questão e a grande diferença entre estas duas, que convém vocês saberem, entre a White e a White Ambience, basicamente é que esta luz não vai permitir que nós façamos cor. Ou seja, eu venho aqui à parte das cores e seleciono esta lâmpada. Como vocês podem ver aqui na aplicação, basicamente ele tem aquele amarelo mais torrado e tem aquele amarelo mais branco, aquele amarelo mais incandescente. Simplesmente, se eu arrastar para cima, ele não me permite. Porquê? Porque esta luz, a única coisa que permite é que nós a alteremos aqui ao nível do dim. Já se nós quisermos, por exemplo, utilizar esta, é muito simples. Eu venho até aqui, ela é do quarto, eu roubei-a do quarto e basicamente, se eu clicar nela, vocês aqui podem ver que eu agora vou escolher uma luz mais branca, ou neste caso mais azulada até, aquele mais incandescente. Portanto, como vocês podem ver, a luz está aqui, eu posso também, lá está, reduzir, como reduzir naquela, ou posso aumentar e colocá-la no máximo. E posso chegar aqui e colocá-la em tom amarelo. Neste caso parece um bocado mais vela, ou podemos chegar aqui e alterar para aquele branco mais forte. Portanto, esta é a grande diferença entre as duas. Outra coisa que ela tem, como vocês podem ver, é aqui já estes modos pré-definidos, que neste caso aqui temos aqui o modo de atenção, que é para quem está a ler e quer estar mais ativo, pode utilizar este modo. Temos aqui o modo relax, quem mete este quer estar assim mais zen. Temos estes modos, como vocês podem ver aqui, e aqui acabo por vos mostrar um bocado da aplicação. Nós temos aqui exemplos. Ignorem, por favor, aquele ali de baixo, não era suposto vocês verem isso. Basicamente, por exemplo, se nós quisermos assim uma coisa mais relax, clicam aqui e vêm. Nós podemos, por exemplo, aqui um revitalizar, já fica uma coisa com mais energia. E se nós tivermos mais do que esta luz, tivermos várias luzes na divisão, neste caso, ao nós tocarmos neste modo que vocês aqui veem, vão ficar todas com este modo. E eu posso mostrar isto, por exemplo, ali nas luzes de trás do setup. Como vocês podem ver, eu posso chegar aqui e posso pôr, por exemplo, Cinema Mode. E neste caso, vocês viram que aquelas luzes reduziram todas. Ou então posso chegar e dizer que quero o total. E como vocês podem ver, neste caso, as luzes estão todas ativas. E isto está para esta zona e está ali para a zona do sofá e para a zona das reuniões. Está em todas as zonas aqui do setup. Neste caso, se quiserem uma mais só de teto, neste caso vamos ter só as luzes do teto e não vamos ter mais nada ativo no setup. Como vocês podem ver, nós podemos utilizar as luzes até para decorar a própria casa. Não tem nada a ver o meu setup desligado ou o meu setup ligado, como vocês estão habituados a vê-lo. Ora, estas aqui já expliquei, agora vamos então passar para a Color Ambience, que para mim é a melhor luz que existe ao nível de Philips Hue. Vamos trocar? Ora, desliguei aquela luz de propósito para vocês poderem ver. Como vocês podem ver, já aqui está a lâmpada, eu vou abrir aqui no smartphone, ela neste caso é a Dual. E o que vocês podem ver, para vocês poderem ver a quantidade de luz que ela tem, basicamente aqui já está ativa, lá está, eu tenho luz no fundo, portanto vocês vão estar sempre a vê-la com luz de fundo, mas isto é a luz a funcionar. Aqui, chegando à aplicação, nós podemos, lá está, selecionar a cor normal da luz, aqui ela vai iluminar, ou então podemos escolher, por exemplo, assim, uma cor diferente, podemos escolher mais esverdeada, podemos escolher várias hipóteses e é estas que vão ficar muito fixe quando nós selecionamos, por exemplo, estes modos. Se eu meter aqui este modo meia-noite, em que foi definido que ia ficar com este nome, posso escolher aqui Night Light, em que basicamente fica só aqui um bocadinho de luz.
Tem ainda, por exemplo, brilhante, em que ela fica intensa e vocês podem ver a luz que ela ilumina sobre mim. E lá está, temos o candeeiro aqui ao pé de mim. Se isto estiver lá em cima, vai iluminar uma divisão. Se isto tiver, por exemplo, aqui um difusor, ainda vai fazer mais luz. E esta, como vocês puderam ver, é a grande diferença entre ter uma color, é o facto de nós podermos chegar aqui e selecionar uma cor qualquer, seja ela qual for. Relativamente a preço, ela é mais cara que as outras, a White é a mais barata, lá está, quanto mais specs que vocês querem, neste caso mais vão ter que pagar. Ora, esta já pode sair daqui. Ora, e agora vamos falar então dos acessórios. Eu estava-vos a tentar explicar há bocado a importância dos acessórios, eles são mesmo muito importantes, porque são eles que vão criar a relação física com as vossas Philips Hue. Vocês não desligam as luzes normalmente naqueles botões, como é o normal desligarem numa casa qualquer, vocês vão utilizar ou acessórios, ou voz, ou aplicação. E nestes acessórios nós temos 4 tipos de acessórios. Temos o Tap Switch, que basicamente estamos a falar de um comando, como vocês aqui veem na imagem, é um comando que tem 4 botões. Sempre que vocês clicam um botão, ele faz uma funcionalidade. Por exemplo, se eu escolher o primeiro botão, aquele botão com um pontinho, eu se carregar nele, digo, vais acender-me as luzes todas da sala. E ele basicamente clica ali, liga-me as luzes todas da sala. Ou por exemplo, digo, clico no botão naquele grande lá atrás e ele desliga-me todas as luzes. Ou então eu clico, dá-me todas em cor-de-rosa. Vocês é que definem o que é que cada botão faz. Depois temos também o Dimmer Switch. O Dimmer Switch eu tenho aqui, eu vou buscar, esperem só um bocado. Este, como vocês podem ver, é o Dimmer Switch. A grande vantagem face ao outro é, ele não tem tantas funcionalidades, ou seja, não tem tantos botões para nós podermos clicar, mas tem a vantagem de eu poder, a qualquer momento, clicar aqui no menos e reduzir. Ou neste caso, clicar no mais e aumentar. Para além disso, ele tem também um botão dedicado a desligar. Se eu clicar, ele apaga-me as luzes todas da divisão para a qual está configurado. Este é o switch que neste caso me controla o setup todo. Se eu clicar aqui no mais, aqui é que está a grande vantagem deste. O outro simplesmente tem os 4 botões de forma separada, mas não tem o efeito dim. Este acaba por ter 5 botões todos aqui neste. E tem a ver com o número de toque que vocês dão. Se eu der o primeiro toque, eu basicamente defini que o primeiro toque vai-me ligar apenas as luzes do teto. É aquele toque normal para eu estar a utilizar a sala de uma forma normal. De seguida, se eu der um segundo toque, ele vai-me ligar todas as luzes que eu tenho, mas neste caso de forma amarela. É uma maneira de estar com os amigos ou etc. e de ter muita luz à volta e ter uma sala rica em luz. De seguida, como eu cliquei só uma vez, como vocês podem ver, ele ligou-me do teto porque já tinha passado algum tempo desde o clique. E isto funciona por número de toques consecutivos. Ou seja, eu clico uma vez, voltou-me a ligar só do teto. Portanto, se eu clicar 1, 2, 3, ele neste caso vai-me ativar o modo de cinema. Este modo de cinema é as luzes todas muito reduzidas, ficarem assim muito tenues e nós podermos estar a ver. Já se eu fizer 1, 2, 3, 4, aqui então está o modo setup. O modo em que eu gravo e o modo em que eu utilizo o meu setup como um setup. Com estas cores são aquelas que eu mais gosto de utilizar e que me dá mais prazer estar a usufruir do meu setup. Portanto, como vocês podem ver, este comando é diferente do outro. O outro tem 4 botões em que vocês têm 4 acessos rápidos a 4 cenas que vocês querem. Aqui nós temos simplesmente 5 cenas no botão de cima em que vocês clicam 1, 2, 3, 4, 5. Neste caso tem o dimmer, daí ele se chamar e ter o dimmer no nome. E neste caso tem o botão de desligar para vocês poderem desligar a qualquer momento. Isto já não é necessário. Ora, e de seguida vamos então falar do Motion Sensor. Existe o Motion Sensor e existe o Outdoor Motion Sensor. A diferença do Outdoor para o normal é que o Outdoor resiste a chuva, umidade, frio e etc. Já o outro não está desenhado para isso. Está desenhado para ser utilizado no interior. E como é que ele funciona? É muito simples. Vocês basicamente, como o próprio nome indica, ele é um sensor de movimento, significa que quando vocês passam, ele faz ativar as luzes. Vocês definem que luzes ou que divisões é que vão ativar e depois aqui posso-vos dar o exemplo que eu tenho, que é o mais complexo. Eu tenho no hall de entrada e no corredor tenho o sensor a ligar-me as luzes consoante a hora. Por exemplo, se for até às 11 da noite, a luz vai ligar de uma forma forte. Já a partir das 11 e até às 7 da manhã, a luz vai ligar de uma forma ténue. Ou seja, quando eu passo à frente do sensor, ele vai disparar. E o que vai acontecer é que, assim que eu passo, a partir das 11, vai ficar só aquela luz assim fraquinha, que é para quem se quer deslocar no corredor poder fazê-lo sem ter que andar aos tropeções e etc. Mas isto vai fazer com que não acorde quem está nos quartos com a intensidade da luz. Portanto, podemos fazer por horário. Para além disso, também podemos fazer
pela quantidade de luz que existe na divisão. Também tem configurado a luz e a quantidade de luz que é preciso estar numa divisão para que ele acenda as luzes. Isto é ótimo, por exemplo, ao fim de semana. Quando eu estou ao fim de semana em casa, não quero estar, e se houver luz, não quero estar a passar e ele a ativar. Então, eu não tenho que ir desligar o sensor de movimento. Eu digo, sempre que haja mais do que X luz, e o próprio sensor tem isto e vocês conseguem configurar, sempre que haja mais do que X luz, tu não te ligas. E, por exemplo, no inverno, quando o corredor está sempre mais escuro, ele vai sempre ativar quando nós passarmos. Já no verão, em que há mais luz, ele simplesmente não ativa porque não é necessário, existe luz que chegue. Portanto, o sensor de movimento é ótimo nestas utilizações. Ora, já falei da bridge, já falei das lâmpadas, já falei dos acessórios, agora falar de todas as luzes que existem. Eu estava aqui até amanhã a explicar-vos todas as lâmpadas que existem e uma vez que o vídeo já leva algum tempo, eu vou-vos agora mostrar então aquelas luzes de uma forma muito rápida.